O S&P 500, por mais da fraqueza do começo do dia, foi buscar a maior concentração de gama, aqui a gama wall do 0DTE. Quer entender o que são esses níveis do gama? Segue o vídeo. Pessoal, eu estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, no gráfico de 5 minutos, para a gente entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 6, segunda-feira. Bom, o mercado abriu já com um gap de alta aqui, realizou o que normalmente acontece no começo do dia, como eu já comentei para vocês, voltou para o gap 5, até passou momentaneamente, foi tentar fechar o gap, mas não conseguiu, e depois voltou forte e foi direto em direção à Gamma Wall aqui. Chegando lá, encontrou certa resistência, como era previsível, e chegou a realizar um pouquinho aqui no final do dia. O QQQ, por outro lado, abriu muito mais forte por conta de uma outra notícia, que eu conto logo mais. Bom, o ativo abriu já aqui acima da Gamma Wall, esse nível do Gamma aqui, devolveu um pouco, só que consolidou entre a Gamma Wall e o GEX5, encontrando suporte aqui, continuando sua movimentação de alta. Chegou até os $609 aqui e depois retraiu um pouco, mas acabou finalizando bem próximo aqui da máxima intradiária. E o que puxou o setor de tecnologia, principalmente, e o setor, obviamente, de semicondutores, foi a AMD. Ela acabou de anunciar um partnership, uma parceria com o OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e eles vão começar a usar os chips da AMD, tá? Que também ela é concorrente da NVIDIA. Então, o ativo, como vocês podem ver aqui, abriu muito forte, se não me engano, com mais de 20%, quase 40% aqui por cento de alta. E aí ele devolveu uma boa parte aqui do movimento, né? Como vocês podem ver, abriu acima do GEX 5 e foi devolvendo, chegou aqui praticamente no GEX 4, voltou e acabou fechando aqui praticamente no GEX 4, ainda assim com uma alta de 23%, tá, no dia de ontem. Impressionante a movimentação do ativo no dia de ontem. Então, grande parte do movimento do QQQ de semicondutores foi por conta da AMD. Por último, olhando para a Tesla, o ativo também abriu com gap alto, realizou um pouco aqui no começo do dia, mas continuou sua alta e foi buscar a maior concentração do dia também, que era os 450. Então, para o ativo, esse vai ser um baita no obstáculo, tá? Então, fica de olho nesse preço, como eu já comentei, eu acho que semana passada também, que deve puxar. Ontem não cheguei a fazer nenhum day trade, mas por quê? Por mais que o SPX chegou na maior concentração de gama do dia de ontem, aquela gama wall, nós não víamos um fluxo, essa linha aqui roxa, vendedor, como foi o caso de sexta-feira. Se a gente avançar aqui no tempo, acompanha a linha roxa. Como vocês podem ver, fluxo comprador, então já era 11h50 e nada dela reverter. Tá? Então, por mais que o ativo dê umas breves correções, o fluxo ficou lá em cima. E na minha visão, não deu oportunidade e realmente o ativo permaneceu próximo lá da máxima do dia, né? Próximo da Gama 1. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou no MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros indicadores quantitativos, que vem a partir desse fluxo de opções. Coloquei na AMD aqui para entender quais as mudanças aqui do cenário proativo após essa grande valorização. Começando pelas pontuações, sazonalidade está levemente negativo, momentum está no máximo, volatilidade está bem alta. Lembrando que muita gente acha que volatilidade só sobe quando o mercado cai. Volatilidade sobe com grandes swings, então na parte de cima, se o ativo tem uma movimentação muito grande, muito além da expectativa, essa volatilidade vai subir. E foi o que aconteceu ontem. Ninguém estava esperando, ou vamos colocar assim, a maioria das pessoas não estavam esperando,
uma valorização de 23% no ativo. Então, a volatilidade, na verdade, subiu, porque ela foi maior do que a volatilidade implícita. E a pontuação das opções também está no alto, né? Com a confiança dos investidores acreditando que o ativo vai continuar subindo depois desse acordo. A condição do gama está positiva, então se o ativo sobe e encosta em uma concentração grande de gama, o market maker acaba vendendo e reduzindo essa volatilidade. E o oposto é verdadeiro. Então, se o ativo começa a cair, o market maker vai precisar ajustar o book dele comprando o ativo. Olhando aqui para o GEX das próximas expirações, não vou nem comentar do dia 10, que não mudou tanto, né? Nós só vemos gama positiva aqui na parte de baixo. E para a sexta-feira que vem, que é o PEX, nós temos uma grande concentração de GEGs aqui para essa expiração. Vocês podem ver que agora todos esses strikes viram suporte. Então, se o ativo chegar nos 200, vai virar um suporte, o market maker vai ter que comprar. Se voltar para o 185, vai ter que comprar grande aqui o market maker. Então, isso traz estabilidade para o preço se o ativo começa a devolver um pouco da sua alta. Por outro lado, como o ativo subiu muito, nós não temos grandes alvos aqui na parte de cima. Então, por mais que nós temos suporte aqui na parte de baixo, se o mercado não começar a criar interesse aqui na parte de cima, o mercado pode acabar sendo puxado por essas grandes concentrações de gama. Elas são como ímãs, então deve puxar o ativo para baixo, no caso. Olhando para o Term Structure, nada mais é do que a volatilidade implícita e as expirações, nós conseguimos entender a diferença, né? O que provocou essa alta de mais de 23% no ativo. Como vocês podem ver, o último dado aqui era exatamente essa linha tracejada branca. Então, saiu aqui do curto prazo de por volta de 40 e poucos por cento e foi para mais de 80%. Né? Se a gente pegar a partir daqui, por volta de 70 alguma coisa. Mas no longo prazo também subiu. Essa parte aqui branca, por volta de 50 alguma coisa, 55, por volta desse nível. E agora a linha de ontem, a mais recente, está por volta de 60 e pouco. Então, uma forma inteligente de aproveitar desse movimento é vender tanto a volatilidade mais próxima quanto a mais longa. Como subiu muito, provavelmente essa linha vai começar a cair e estabilizar, como essas outras linhas aqui que mostram. A do dia de sexta-feira, no caso, que é a linha branca, 5 dias atrás, que é a linha vermelha, de um mês atrás, que estava bem contraída, bem próxima aqui do nível dos 40%. Então, é usar alguma estratégia que seja para alta ou para baixa, mas vender essa volatilidade aqui que deve começar a, a contrair. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal.